Apocalipse 14, e eu queria te convidar a ler comigo o versículo 6 e o versículo 7, e hoje eu falarei sobre o temor do Senhor, uma pregação que foi anunciada meses atrás, fruto de alguma dedicação, de uma orientação que Deus nos deu a debruçar sobre a Escritura Sagrada, e queremos compartilhar com os irmãos algo sobre o temor do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aberta em Apocalipse 14, se coloque em pé e nós vamos ler o versículo 6 e o versículo número 7. Para onde eu aponto isto? Acho que não. Pronto. Leia comigo Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos queridos, nós queremos falar hoje sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor essencialmente é uma característica dos salvos. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas, quem sabe, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Assim como não temer o Senhor é uma característica dos incrédulos. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, ele diz, no capítulo 3, a respeito dos perdidos, ele diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então nós temos um contraste. Aqueles que não são salvos não temem o Senhor, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Assim como aqueles que são reconciliados com Deus pelo sangue da cruz de Jesus Cristo têm uma característica essencial: são pessoas que temem a Deus, temem a Deus. A Bíblia fala sobre o temor do Senhor mais de 400 vezes, são mais de 400 versículos, repito, que falam direta ou indiretamente sobre o temor do Senhor e sobre os efeitos poderosos do temor do Senhor na nossa vida. Então, na minha mensagem hoje de manhã, é a primeira, e domingo que vem pela manhã, Deus o permitindo, eu falarei novamente sobre o temor do Senhor. Hoje eu quero apenas fazer uma distinção com os irmãos: o que não é o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor. E na mensagem de domingo que vem nós vamos ver vários versículos que falam sobre a diferença que o temor do Senhor faz na vida daqueles que, como devem, o temem. Nós queremos falar sobre o temor do Senhor. Existe uma coisa muito clara na consciência geral, principalmente do nosso tempo, que medo é uma coisa ruim, mas o temor do Senhor não é medo. Quando nós falamos sobre o que o temor do Senhor não é, primeiro de tudo, o temor do Senhor não é ter medo de Deus. O medo é uma coisa muito ruim. O medo, inclusive, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se fez um homem de carne e sangue para que Ele pudesse nos livrar do medo. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Um dos propósitos de Deus é que nós vivamos livres do medo. O medo é uma coisa ruim. O medo é uma força negativa e aprisionadora. Eu li algum tempo atrás a história de um homem iugoslavo. Esse país não existe mais, mas existiu uma nação chamada Iugoslávia. E a Iugoslávia foi invadida pelos nazistas em 1941.
Dentro de uma casa, de uma família, 2 filhos que reagiram de forma diferente à invasão. Um deles se apresentou para lutar contra os nazistas, o outro decidiu tomar uma posição neutra. Este que decidiu lutar contra os nazistas foi morto em combate no ano de 1943. O outro, quando a guerra acabou em 1945, desapareceu. A vida continuou lá na pequena fazendinha onde morava sua mãe, onde morava sua irmã. 20 anos depois, a mãe morreu, ficou somente a irmã sozinha, mas talvez você se lembre disso, a Iugoslávia tornou-se uma ditadura soviética, um governo muito opressor, e a irmã um dia foi à padaria, e ela comprou uma quantidade de pão que foi considerada pelo padeiro mais do que somente uma pessoa precisava. Foi o suficiente para o padeiro alertar o governo, e os espiões soviéticos foram à casa da mulher para saber por que ela tinha comprado pão para mais de uma pessoa. Isso aconteceu no ano de 1977. Quando bateram a porta da casa, já foram logo entrando para vistoriar a casa e encontram lá no sótão aquele filho que em 1941 tinha resistido a lutar contra os nazistas. Ele viveu durante 22 anos, o fim da guerra em 1945, 32 anos, até 1977, ele viveu escondido no sótão. Ele viveu escondido com medo de que fosse considerado um associado do nazismo, e que por causa disso fosse preso, fosse condenado à morte. Ele viveu durante 32 anos, confinado dentro de um sótão pequeno. Quando a mãe dele morreu em 1966, ele não foi ao velório. Quando alguém batia na porta da casa, ele se escondia atrás dos móveis daquele sótão. Ele viveu refém do medo durante 32 anos. Quando a polícia o pegou, descobriu que não tinha queixa nenhuma contra ele. Ele não era procurado, não tinha acusação, não tinha nada. Ele podia ter vivido uma vida perfeitamente normal e feliz. Mas por causa do medo, ele perdeu 32 anos de vida. O que ele disse no seu depoimento é: graças a Deus a polícia entrou na minha casa, porque senão eu teria vivido naquele sótão mofado até o fim da minha vida. É isso que o medo faz. O medo é capaz de nos aprisionar, o medo rouba de nós, o medo nos custa muito caro. Então entenda o que eu quero dizer aqui com todas as letras do alfabeto: o temor do Senhor não é medo de Deus. Amém? Por quê? Primeiro de tudo, se você é um salvo, Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A maior e mais gloriosa descoberta do Evangelho, meus irmãos, é quando nós descobrimos no Evangelho Deus por nós. Aliás, alguém assim distinguiu: Deus o Pai é Deus por nós, Deus o Filho é Deus conosco, Emanuel, e o Espírito Santo é Deus em nós. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. A maior descoberta do Evangelho é que Deus não está contra nós. Se nós somos salvos, se nós já nos arrependemos dos nossos pecados, se nós confiamos somente nos méritos de Jesus Cristo para a vida eterna, isto é, se Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor, Deus não é contra nós, Deus é por nós. Bendito seja o seu santo nome, irmãos. E isto é uma prova para nós de vida eterna, isto é uma prova para nós de segurança. E eu me lembro do que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18: não há temor no amor. O perfeito amor lança fora o temor. A tradução mais recente diz medo. No amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Alguns meses atrás, um casal que congregava aqui em nossa igreja e precisou se mudar para outra cidade, me presenteou com um lançamento da editora Fiel, aquela Bíblia de Estudos da Fé Reformada. Bíblia riquíssima nos seus comentários, riquíssima nos seus conteúdos, e no final dela tem uma parte dedicada aos catecismos. Alguém aqui conhece os catecismos da fé cristã? Conhece os catecismos da fé cristã? Os catecismos são um método didático
que por meio de perguntas e respostas memorizadas, visa entranhar, imbuir, plantar lá no fundo do coração de alguém uma verdade da fé salvadora. Veja que coisa maravilhosa que nós vamos ler aqui. Para onde? Não estou sabendo. Vai ser divertido isso aqui, não vai? Não, tem como passar aí? Por favor, então. Esta pergunta do Catecismo de Heidelberg: qual o seu único fundamento na vida e na morte? É a primeira pergunta. Veja que dulcíssima resposta. Meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Próximo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Lindo, não é? Não é lindo? Aliás, vamos fazer isso didaticamente. Volte na pergunta, eu farei a pergunta, a congregação lerá a resposta. Qual o seu único fundamento na vida e na morte? Meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. A resposta continua. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Amém? Amém. Irmãos, o temor de Deus não é medo de Deus, porque Deus é por nós e não há razões para temer, nem nele, nem neste mundo, porque Ele é o Senhor de todos os acontecimentos deste mundo. Repito, o temor do Senhor não é medo de Deus. Deus é por nós, não há o que temer. A tal ponto que Paulo escreveu que Deus não nos deu espírito de medo. Ele escreveu isso em 2 Timóteo 1,7. Mas espírito de amor, espírito de fortaleza, espírito de moderação. O medo de Deus prejudica a vida cristã. Entenda isto na maneira do que Paulo falou. Porque se você se tornar um cristão com medo de Deus, isto é, se você tem medo do que é que Deus vai fazer, se você tem medo de como Deus vai reagir às suas ações, se você tem medo de Deus te surpreender negativamente, e se você acha em cada coisa ruim que acontece, que Deus está te pressionando contra a parede por causa dos seus pecados, que Deus está te perseguindo lá do alto do céu, com um alvo marcado contra você, um sniper celestial. Se você cultivar qualquer sentimento parecido com isso no seu coração, a sua adoração se tornará uma adoração muito pobre. As suas orações não serão orações de amor, mas de temor. E aliás, qualquer coisa que você fizer, não brotará de um coração grato, nem brotará do amor para com o Senhor nosso Deus. Será sempre algo na tentativa de apaziguá-lo, de fazer um escudo contra Ele, de mantê-lo lá no cantinho dele. E como diz aquele antigo hino do cantor cristão, tu no teu cantinho e eu no meu. O apóstolo Paulo falou o seguinte: ainda que eu desse todos os meus bens pelos pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não fosse por amor, nada. A essência da vida cristã
não é a tentativa de apaziguar ou satisfazer Deus, não no sentido de querer escapar dele. A essência da vida cristã é querer satisfazê-lo, sim, mas satisfazê-lo por amor. Um crente que tem medo de Deus é um mau testemunho da graça. Um crente com medo de Deus dá um mau testemunho da graça. Imagine uma criança que toda vez que o pai chega perto dela, ela se encolhe todinha. Imagine uma criança que toda vez que o pai chega perto dela, ela já levanta o braço para se defender, ele vai coçar o dedo da criança e já levanta a mão para se defender. Imagine um pai que inspira nos filhos essa reação. Você, como observador dessa cena, acharia que existe ali um relacionamento afetuoso, um relacionamento amigável, um relacionamento saudável, ou o contrário disso? Quando nossa reação para com Deus é diferente de gratidão, é diferente de amor, é diferente de segurança, é diferente de confiança, quando a nossa reação para com Deus é diferente disso, nós estamos dando um mau testemunho de Deus, porque Deus para conosco tem sido um Pai muito bom. Quarta-feira passada, no culto de oração, nós estávamos meditando sobre o que é que significa essa coisa linda da nossa fé, de podermos orar e chamar Deus de nosso Pai. E em determinado momento da mensagem de quarta-feira, eu citei uma ilustração muito conhecida, talvez você a conheça, que é aquela de uma criança sentada no avião, em viagem, e demonstrando total tranquilidade. O passageiro ao lado pergunta para a criança se ela não sente medo do voo, das turbulências, da altura, da velocidade do avião, e a criança respondeu simplesmente, disse: não, meu pai é o piloto. Talvez você já conhecesse essa história. Mas imagine se fosse o oposto disso. Se a criança está morrendo de medo, se o avião está lá seguindo tranquilo, e a criança está se segurando na cadeira e diz: não, é porque o meu pai é o piloto. Você acha que isso é bom ou ruim? É claro que é péssimo. E espalhar e disseminar um contágio de pânico e de ansiedade no voo todo. Não. Um cristão cujo relacionamento com Deus não é uma exuberância de gratidão, uma exuberância de confiança e de segurança nele, guarde as minhas palavras, é um mau testemunho da graça. 400 vezes a Bíblia diz que nós devemos temer ao Senhor, mas nem sequer uma vez a Bíblia está dizendo que nós devemos andar inquietos, que nós devemos andar em receios, que nós devemos andar em ressentimentos, que nós devemos viver como pessoas incertas. A Bíblia diz mais de 400 vezes para nós andarmos e vivermos no temor do Senhor, mas nenhuma vez sequer diz para nós vivermos com medo de Deus. Aliás, exceto se você não for um crente. Se você é uma pessoa que ainda não se converteu, você não tem esse relacionamento com Deus. Se você ainda não se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, saiba que a sua posição é preocupante e grave. Reconcilie-se com Deus, converta-se ao Evangelho, para que todas estas bênçãos de que eu falei sejam suas também. A Bíblia nos diz 400 vezes para temermos o Senhor, mas não nos diz nem sequer uma vez para termos medo de Deus. Se somos crentes, se somos salvos, Deus é por nós, estamos seguros, não há o que temer. Então o que é? Se o temor do Senhor não é estas coisas, o que é o temor do Senhor? Eu quero descrever o temor do Senhor da maneira como eu cheguei a entendê-lo aos meus irmãos da seguinte maneira: o temor do Senhor não é um sentimento, mas uma adequada atitude para com Deus, permeando as nossas ações, que consiste no zelo causado pela gratidão, no respeito causado pelo conhecimento e na humildade causada pela consciência. Tudo isso vai passar aí no slide agora, eu queria que você me ouvisse primeiro.
O temor do Senhor que Deus quer que haja na minha vida e na sua, não é um sentimento, ou somente um sentimento, mas uma atitude, e uma atitude que permeia todas as nossas ações, que consiste no zelo que vem da gratidão, no respeito que vem do conhecimento e na humildade que vem da consciência. Isso é o temor do Senhor. Vejamos então, primeiro de tudo, o temor do Senhor é o zelo que nasce da gratidão. Quando algo é precioso para nós, nós somos zelosos com isto. No dia que eu saí com este celular da loja, e você agia da mesma forma, até para a gente colocá-lo em cima do travesseiro, parece que a gente faz um ritual de depósito tranquilo, para não arriscar, queremos uma capinha, queremos uma telinha para proteger, afinal de contas, não é assim que a gente trata? Quando o carro é novo, então, não é assim que tu tratas o teu carro, meu irmão? Ai de quem encostar na máquina. É verdade que depois de 6 meses a gente já está jogando o celular para lá, a gente joga ele para cá, o carro também, a gente vai de qualquer jeito, passa em cima da calçada, passa em cima do pé do outro e por aí vai, e bateu uma batidinha, desculpa. Nós somos seres humanos com uma característica tão ruim, que as coisas não perdem valor em si, mas deixam de ser valiosas para nós. Isso afeta o nosso relacionamento no casamento, isso afeta o nosso relacionamento com os nossos filhos, isso diminui consideravelmente a nossa gratidão pelas bênçãos que Deus nos dá. O temor do Senhor caminha no inverso disto. Quando algo é precioso para nós, nós somos zelosos, somos cuidadosos, queremos garantir, assegurar que vai estar preservado. Mas com o passar do tempo a gente perde isto. Escute-me bem, o temor do Senhor é o inverso disto. Quanto mais nós percebemos o quanto Deus tem sido bom para nós, quanto mais nós conseguimos abrir os olhos, e nós vamos ter um culto dia 24 só para falar disso, da gratidão que nós devemos ao Senhor. Guarde essa data, faça-se presente no culto. Mas quando nós abrimos os olhos para ver tanto que Deus tem sido bondoso para conosco, tão misericordioso, tão fiel, tão leal, a gratidão, queridos irmãos, que é uma virtude, é algo que eleva o nosso caráter, é algo que eleva o nosso ser, que nos aperfeiçoa, que nos enobrece. A gratidão fará de nós pessoas zelosas pelas bênçãos e zelosos pelo abençoador. Então o temor do Senhor, primeiro de tudo, é o zelo nascido da gratidão. Posso lhe perguntar se você tem consciência de quão generoso Deus tem sido para com você? Posso lhe perguntar se você se apercebe? Eu sei que eventualmente sim, mas infelizmente para todos nós isso não é algo constante na nossa vida. A gratidão na nossa vida infelizmente é uma visita pontual, quando deveria ser algo permanente, porque as razões para sermos gratos são incessantes. Mas infelizmente o sentimento de gratidão é um visitante ilustre e passageiro nos nossos corações. Não deveria ser assim. As razões pelas quais nós devemos ser gratos são constantes. E essa gratidão se manifesta não só no muito obrigado, não se manifesta só, como eu já citei, esse culto especial do dia 24. Queridos irmãos, eu estou dizendo que é uma atitude que permeia as nossas ações. O temor do Senhor é o zelo que brota dessa gratidão. Quando reconhecemos isto, tornamo-nos cuidadosos, porque quem nos deu foi Deus. E principalmente, escute-me atentamente, o temor do Senhor é algo vivido no relacionamento com Deus. Ou seja, somos zelosos não só das bênçãos, mas somos zelosos de sempre agradar, nunca querer ofender aquele que nos abençoa. Você já fez um gesto bondoso ou generoso para com alguém,
e essa pessoa falhou em te agradecer? Já aconteceu isso com você? Aliás, eu deveria ter perguntado se isso já aconteceu com você hoje, porque que já aconteceu com você, eu tenho certeza que sim. Aconteceu hoje ou ontem, sim, muito provavelmente. E por causa dos rios, ou por qualquer outra razão, a gente se ofende. A gente diz, fiz tal coisa e a pessoa nem me agradeceu. Eu fico imaginando o nosso generoso Pai Celestial, se Ele fosse contar, se Deus fosse contar o que Ele dá e o que Ele recebe de agradecimento, a conta não fecha. A conta não fecha. O zelo nascido da gratidão. O respeito que brota do conhecimento. O respeito que brota do conhecimento. A nossa cultura brasileira é muito informal. A gente, se não for em algum ambiente muito protocolar, a gente recorre à informalidade, à casualidade, instintivamente. Nós acabamos de conhecer alguém, já estamos com intimidade, com amizade, com brincadeira. Me disseram que em Porto Alegre todo mundo ganha um apelido. Você chega lá, eles te dão um apelido. Eu ouvi isso, não sei se é verdade. Agora, em contraste com isto, eu soube que existem outros idiomas, além do nosso, onde você tem que se dirigir à pessoa com uma construção gramatical, até você ter licença dessa pessoa para falar com ela casualmente, informalmente. Interessante isto. A minha esposa estava me explicando que o idioma falado na Coreia é assim. Você precisa ter licença da pessoa para poder falar informalmente com ela. Eu sei que os franceses chamam todo mundo de vous, até receber autorização ou intimidade para chamar de tu. E assim se constrói em outros idiomas. O que eu estou querendo mostrar é que nos relacionamentos humanos, quando a gente conhece alguém, a gente perde a formalidade. Quando a gente conhece alguém, a gente se torna casual e despretensioso. E às vezes alguns limites são avançados, não é verdade? Às vezes alguns limites são quebrados. Tanto é que alguém já se expressou da seguinte maneira: dá dinheiro, mas não dá intimidade. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi isto. Me pergunto, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, se o mesmo fenômeno não se prova. Se à medida que nós estamos tão acostumados com a vida cristã, nós nos damos casualidades, informalidades com o nosso Pai Celestial. E aí tratamos o Senhor nosso Deus como se Ele fosse igual a nós, esquecendo-nos de toda a sua augusta santidade, da sua eternidade, da sua infinitude, da sua glória. Não, irmãos, mais uma vez o temor do Senhor anda na contramão disto. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o respeitamos. Sim? Quanto mais nós o conhecemos, mais nós o respeitamos. Talvez uma boa forma de você medir isto sejam as suas orações, aquelas que ninguém escuta, as orações que você faz em particular, as orações que você faz no seu quarto antes de dormir. E eu perguntarei se as suas orações, o que mudou nelas de 13 de novembro do ano passado para hoje. Talvez você constatará aí, pastor, de 13 de novembro de 2021 para 13 de novembro de 2022, a única coisa que mudou é que eu estou orando menos. Não deveria ser assim. Se nós crescemos no conhecimento de Deus, a nossa adoração será mais ardente, por conhecermos um Deus tão perfeito, tão glorioso, tão santo. Nosso fervor e as nossas súplicas serão mais humildes, a nossa consciência de pecado será mais alerta. Veja, queridos irmãos, foi esta semana que, enquanto eu estava orando, o Senhor Deus me convenceu de uma prática corriqueira da minha vida específica, algo de uma atitude, de uma visão, mas que o Senhor Deus me convenceu de que isto era errado aos seus olhos. E eu fui levado à confissão, ao arrependimento, para não mais pensar da mesma maneira como eu percebi que pensava até algum tempo atrás. Esta é a caminhada com Deus.
O temor do Senhor que permeia a vida de um salvo é respeito para com Deus, que vem de conhecê-lo tal como Ele é. E a humildade causada pela consciência. No dia que a gente entende as palavras de Jesus, sem mim, João 15,5, o Senhor Jesus disse o quanto nós podemos fazer sem Ele. Sem mim, eu acho que uma meia dúzia de irmãos conhece este versículo aqui na igreja. Sem mim, será que Jesus estava exagerando? Será que Ele estava usando de um recurso retórico para totalizar aquilo que é parcial? Será que Ele arredondou por cima? Ou será que Ele está dizendo a verdade? Sem mim, nada. Quer dizer que sem a bênção de Deus, todos os nossos esforços serão infrutíferos. Sem a bênção de Deus, todas as nossas expectativas serão frustradas. Sem a bênção de Deus, toda a nossa vida vai redundar em nada. Quando o entendimento disto atinge a mente e o coração de um cristão, nós passamos a andar no temor do Senhor, humildemente, sempre dependendo de Deus e pedindo que Ele queira nos abençoar, porque sem a bênção dEle, repito, todos os nossos esforços serão infrutíferos, todas as nossas expectativas serão frustradas e todo o nosso viver redundará em nada. Então nós andamos humildemente, precisamos que Deus queira nos abençoar, nada queremos senão aquilo que Deus que apraza o coração de Deus, não ousamos desejar ou buscar alguma coisa senão aquilo que Deus tem para nos abençoar, e nada ousaremos fazer sem solicitar e suplicar a bênção do Senhor. Veja a palavra do Salmo número 123, a Ti levanto os meus olhos, ó Tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Esta é a oração de quem teme o Senhor. Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Se Tu não quiseres, se Tu não abençoares, nada será. Queira, Senhor, abençoar, eu te peço. Como os olhos dos servos na mão do Senhor, da serva na mão da Senhora, assim os meus olhos estão postos em Ti. O temor do Senhor não é o medo de Ele vir contra mim com a sua mão de justiça, mas de que Ele retire sobre mim a sua mão de bênção. Não é ter medo de Deus me punir, é não querer desagradá-lo nunca. Esse é o temor do Senhor. Eu li muito sobre o temor do Senhor esses dias, e encontrei um reverendo presbiteriano, foi pastor da 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia, reverendo Donald Gray Barnhouse. Se você conhece o estado do presbiterianismo nos Estados Unidos, convém dizer que esse não é um dos perigosos, não é um dos preocupantes, este era um homem crente de verdade. Donald Gray Barnhouse era o pastor de uma igreja, como eu disse, e celebrou um dia o casamento de 2 jovens membros da sua igreja. Ele escreveu isso na década de 50. Quando eles voltaram da lua de mel, no fim do culto, domingo, o pastor estava na porta cumprimentando as pessoas, vem o jovem casal, com aquela alegria dos casais recém-casados, que só é superada pela alegria dos que já estão nas bodas de ouro, amém? Estava lá aquele casal com a alegria dos recém-casados, e o pastor faz uma brincadeira, repito, isso aconteceu em 1950, ele faz uma brincadeira com o marido e diz assim, e aí, ela queimou o assado?
A moça sorriu constrangida e disse: pastor, eu ouvi tantas histórias de moças recém-casadas que queimaram a comida, que eu fiz o maior... Abre parênteses, eu fui pastor de uma irmã que queimou a sopa. Ela conseguiu queimar a sopa. Depois eu conto como ela fez essa proeza. Ela disse: eu ouvi tantas histórias de esposas que arruinaram o primeiro almoço ou o primeiro jantar, pastor. Eu fiquei com tanto medo de fazer isso, que 3 da tarde eu estava fazendo a janta. 3 da tarde, eu li tudo que é livro de receita que o senhor pode imaginar, e ainda assim eu fiz com todo cuidado, pastor. Eu estava com muito medo de dar errado. Por fim, meu marido atrasou no trabalho, eu fiquei com medo da comida esfriar, tudo ruim, mas deu certo. O pastor perguntou: medo, minha irmã? Por que a irmã estava com medo? A irmã estava com medo do seu marido brigar com você, do seu marido te repreender, do seu marido ser áspero com você. Ela olhou para o marido e disse: pastor, não finja que não me entendeu. E o pastor disse que entendeu e disse que aprendeu ali uma lição. Existe medo e existe o temor que nasce do amor. É o desejo de agradar. Imagina aquela jovem se esforçando para agradar o seu marido, a quem ela amava, a quem ela tinha se entregue. Então ela se esforça para agradá-lo. Irmão, esse é o temor do Senhor. A gente ama tanto o Senhor nosso Deus, que a gente não quer em nada desagradá-lo. A gente quer sempre, sempre, sempre agradar o Senhor. Donald Gray Barnhouse, este reverendo que eu citei, concluiu o texto que eu li dizendo assim: em Provérbios, o temor do Senhor é o começo da sabedoria, mas naquela casa o temor do marido era o começo da boa cozinha. Deixa isso para lá. O temor do Senhor, irmão, é andar de tal maneira que Deus se agrade do seu viver. Eu quero falar mais sobre isso, falarei no domingo que vem pela manhã. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção. Obrigado pela companhia dos irmãos. Obrigado, Senhor, por todos os momentos deste culto. Obrigado pela Tua palavra que vem ao nosso encontro, vem nos ensinar nesta manhã. Que o Senhor nos dê um coração capaz de guardar aquilo que ouvimos. Que o Senhor nos dê um coração, Deus, de ouvintes e praticantes da Tua palavra. E que possamos aprender, Deus, a viver como Te agrada. Que possamos aprender a andar no temor do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja conosco todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.